Bate-papo de jornalista para jornalista, aqui no Etc. Talks. Ele é um cara que está na mídia, que está com o rosto morando na visão social das pessoas, na percepção auditiva, na percepção de toda uma região. Ficou no ar durante muitos anos e hoje continua trabalhando, ajudando as pessoas a fazer uma comunicação mais eficaz, treinando pessoas para se colocarem de um jeito melhor diante das redes sociais, diante de uma câmera. Eu falo de Marcelo Espanha, meu colega de profissão. Trabalhamos juntos durante tanto tempo, né, Marcelo? Na TV Vanguarda, Rede Globo Vale do Paraíba. Você entrou quando na TV? Eu já estava lá. 2003, no primeiro ano da Vanguarda. Né? Eu já havia entrado 8 anos antes, Rede Globo Vale do Paraíba. Eu fiz a primeira transmissão da Vanguarda Taubaté, primeiro ao vivo. Olha só. Você estava em São José e eu estava em Taubaté. Puxa vida. Primeiro link. 20 anos depois, 20 anos depois estamos aqui. Como é que você se sente, rapaz? Como é que você se sente? Como é que foi essa experiência na TV Vanguarda? Porque você antes já estava na Band, né? Você ficou um tempo? 5 anos. 5 anos na 5 Band. anos, né? Como é que foi esse começo? Em primeiro lugar, obrigado, né? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Obrigado ao pessoal que está assistindo. É muito engraçado isso, porque vindo pra cá, um pouquinho antes, estava ali em casa tomando café e mexendo na rede social, né? E vi um post seu falando sobre ex. Não sei se você gravou esses dias. Gravei recentemente. Nossa, mas gerou uma reflexão tão grande em mim, né? Que em alguns momentos nós somos ex, né? De alguma relação, de alguma coisa. E eu não tenho esse sentimento negativo do ex, né? Ah, sou ex-repórter, ex-jornalista. Porque não, acho que a tecnologia permitiu tanta coisa, a vida mudou tanto que eu me sinto jornalista, né, em veículos diferentes, em canais diferentes, então não tem esse saudosismo do ex que traz dores, que traz sentimentos ruins, pelo contrário, assim, mas você muita sabe coisa que bacana. Isso é uma característica da sua personalidade, né? Você é uma pessoa muito acolhedora, uma pessoa que tem uma energia muito positiva, isso sempre apareceu no seu texto, na sua imagem diante do vídeo. Você não guarda rancor, não é aquela pessoa que traduz na palavra e na presença ressentimento. E isso marca toda uma carreira, né? A tal ponto que hoje você se diz aí, ó, eu sou jornalista, eu continuo jornalista. Né? Eu estive jornalista de televisão, mas o próprio veículo mudou também, né, Marcelo? Mudou muito, né? Mudou da água pro vinho. Eu sempre brinco que quando eu... Quem é que vê TV aberta hoje com a mesma fidelidade que vinha acho que ninguém, né? Antigamente? Assim, acho que com a fidelidade, ninguém. Acho que a TV aberta ainda ocupa um espaço importantíssimo. Mas mudou-se muita coisa. Eu sempre brinco, o melhor exemplo que eu dou pra quem não é do meio, como a gente, é o seguinte: olha, eu pra fazer um ao vivo lá em 2003, esse primeiro ao vivo que eu falei da TV Taubaté, a gente tinha que ter um carro, um furgão gigantesco, que a gente entrava, se fechasse um sinal, né, se desse certo, e esse carro custava o quê? 4, 5 milhões de reais. Né, hoje com o seu celular que tá aí na sua frente, você faz ao vivo pro mundo inteiro. Então eu acho que é o melhor exemplo, assim, grosseiramente falando, que mudou, né? A gente tornou acessível, né? Todo mundo é acessível para toda classe, para toda gente, para todo povo, e acho isso muito bom. Tem os perigos, né? Se a gente entrar no campo aí de fake news, né? O meu texto para ir pro ar, que você elogiou, me sinto muito honrado, mas tinha que passar por um editor, esse editor tinha que aprovar, se ficasse em dúvida, levava para outro editor, né? Hoje não, hoje eu ligo o celular aqui e saio falando, tem seus riscos, mas eu acho que fomenta a democracia acima de tudo. Muitas vezes eu peguei seus textos para editar, eu lembro, para alinhar, para ajustar. Eu lembro. Mas a vida inteira pegaram meus textos para alinhar, para ajustar. Ou seja, é uma corrente de apoio, de suporte. De repente eu não estou vendo a falha do meu texto e alguém com um olhar muito especial observa aquilo e corrige para melhor. Outro dia, conversando com uma editora, ela, de longo tempo, ela falou assim: um dia você falou uma coisa para mim que me tocou muito. Ela dizendo para mim. Eu falei: o que eu falei para você? Eu peguei uma reportagem que você fez, você trouxe da rua, a gente faz assim, a gente saía da redação, tanto eu quanto o Marcelo, saímos da redação com uma pauta, fazia a reportagem e trazia o material bruto e construía a reportagem através do texto. Aí entrava o editor de texto junto com o editor de imagem para preparar a matéria para ir para o ar.
assim todo dia, mais de uma vez. Sim. Mais de uma reportagem, às Sim. vezes por dia. Sim. E ela falou assim, um dia você falou uma coisa para mim que eu peguei uma reportagem sua, veio toda estruturada. E eu peguei a parte final e joguei pro começo. E eu falei, pronto, ele vai brigar comigo. Mas eu fiz isso e eu só vi no ar. Depois que a matéria foi pro ar, eu cheguei para ela e falei assim, vem cá, deixa eu conversar com você. E ela me dizendo, falou assim, o que você fez na matéria? Eu falei assim, eu peguei o fim e coloquei no começo. No meu sentimento, esse é o sentimento do editor de texto conversando com o repórter. Essa afinidade sempre teve que ter, né? Muitas vezes a gente, às vezes não tinha tanta proximidade assim para poder encontrar, mas ela falou, eu tive a coragem de fazer. E eu falei, pois vou lhe dizer uma coisa, ficou muito melhor do que eu tinha feito. O que você fez reorganizou a matéria. E ela falou assim, aquilo me marcou porque eu percebi que a vitória de um trabalho em televisão talvez tenha sido a maior lição que eu aprendi. A vitória é do trabalho em equipe. Sim. O cinegrafista seu tem que funcionar. Muito. Quem cuida do seu áudio, quem cuida do seu ponto eletrônico, quando você entrar ao vivo, tem que funcionar. Né? Guto, assim, eu tenho convicção hoje, né? Porque primeiro a gente vai pela sensibilidade, pela prática, né? Vai que vai, né? Vai que vai. Depois você começa a estudar um pouquinho, entende um pouco melhor isso. E hoje eu tenho muita certeza, assim, que em toda área da vida é a equipe que vence. Legal. Mas na comunicação especificamente, se você não tiver essa sintonia, esse ajuste fino, acho que é como uma banda, assim, né? Todo mundo bom músico, mas se um desafinar, a música vai ficar torta. Na comunicação é muito isso. Né? E eu tive a sorte de entrar na TV há 20 anos, numa outra época da TV, em que os editores, né, tinham cabelo branco ou não tinham cabelo, que era uma prova de, né, sou mais vivido que você. Porque eu acho que a pior coisa é você levar um texto para o editor que muda ali uma palavra, uma vírgula, para dizer que olhou, né? Agora, uma pessoa que vem, que senta com você e fala... quer deixar o seu trabalho melhor. Porque assim, na verdade, o editor, não no seu caso que você aparecia, né? Mas a gente tem muitos editores que não aparecem no vídeo, né? Então ele melhorar o trabalho, na verdade ele enaltece a imagem do repórter, porque, entre aspas, né? O que fica famoso ali na rua, que é mais conhecido é o repórter, é o apresentador, né? Então você engrandece o nome do outro. Acho que é um exercício de humildade, de humanidade muito grande. Né? E é mais fácil ele só mudar, de repente, uma palavra, uma vírgula. E querer mexer para fazer o outro ser melhor, primeiro é grandeza, mas depois é muito difícil. E eu tive essa sorte de pegar gente que me ensinou, que me formatou, que me melhorou muito. E as pessoas não sabem disso, né? Achar o Marcelo era legal o texto dele. Tá. Óbvio que eu tinha a minha, né, característica ali, mas muito construído em cima de editores experientes, que sabiam o que estavam fazendo. Em nome dessa lembrança que você trouxe, eu quero aqui dedicar esse programa aos produtores, aqueles que elaboram as pautas, aos apuradores que ficam o tempo inteiro checando com prefeitura, hospital, delegacia, polícia federal, polícia rodoviária, para trazer as informações para que os repórteres pudessem trabalhar. Eu quero dedicar esse programa, já que tem o meu parceiro Marcelo que legal, aqui, bem dedicado. Dedicado àqueles que inclusive já partiram. E aí eu me lembro do Antônio Augusto Oliveira, Sim, que foi meu editor regional aqui na TV Globo Vale do Paraíba. Luizinho Grunevaldi, que foi editor executivo do jornal Segunda Edição, brilhante, de uma alma nobre demais. Quero agradecer a outros, que eu não vou citar o nome aqui para não esquecer de ninguém. Mas vou citar um, posso não? Claro! Nosso querido Elião. Eu quero falar do Hélio daqui a pouco. Daqui a pouco quero falar do Hélio, porque o Hélio foi um cinegrafista, grande parceiro nosso, que fez inúmeras reportagens comigo, mas teve uma vivência muito especial com o Marcelo Espanha. Eu quero falar disso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Porque agora eu quero inverter o jogo. Eu quero fazer o seguinte. Você tá com um podcast também, né? Tô com um podcast, você sabe, a paixão, né? Eu tenho duas grandes paixões na vida. Música e esporte, né? Música, como eu sou músico meia boca, entendeu? Eu não me sinto tão confortável em fazer. Música pra mim é o meu momento no meu quarto ali, com o meu violão, tocando com meus filhos, é o meu momento. Mas esporte eu me sinto confortável pra fazer, discutir em nível. E aí comecei esse podcast, Esporte S.A., que a gente fala de gestão, de esporte, que são duas áreas que eu gosto muito. E tá rolando, pessoal, quiser seguir aí, obrigado pela moral aí. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar do seu podcast, tá? Tá bom.
Porque aqui a gente não compete, não. Quanto mais o podcast dele é visto, mais o meu também é visto, porque tem espaço para todo mundo. O pessoal na faculdade falava assim para mim: Abranches, você já percebeu que você está ensinando a gente a fazer reportagem, a fazer passagem, a fazer stand-up, a fazer um monte de coisa? Você está criando concorrentes para você? Eu falei assim: de jeito nenhum. Eu estou te preparando da melhor maneira possível, porque você nunca, por mais que você queira, vai ocupar o meu espaço. Jamais. O meu espaço é meu. E o seu, eu jamais vou ocupar. Com teu talento, com teu brilho, você vai construir o teu lugar no mercado de trabalho. E assim sempre foi. Uma paixão pelo ensino. Precisa ser muito seguro, né, Guto, para fazer isso. Precisa ser muito seguro. Agora eu quero inverter esse jogo. Vambora. Nesses próximos 10 minutos aqui, sei lá, talvez mais até, não importa, no ritmo que a gente for fazendo, como a gente sempre fez no trabalho, no nosso trabalho, trabalhando juntos na redação. Quero que você me entreviste agora. Que isso? Aqui no Etc Talks, você vai me entrevistar, porque você sabe fazer, Marcelo. Pauta liberada, não? Você sempre foi um grande repórter, né? Desde os tempos da Band, a tal ponto que você veio para a TV Vanguarda exatamente por causa da tua competência. Agradeço também o pessoal da Band Vale, que abriu espaço para grandes repórteres. Verdade. Rogério Corrêa, o Lucas Sanseverino, querido, um grande beijo para você que está aí. Cláudio Nicolini, Figuraça. Tantos outros. Gisele Stefano, hoje a gerente regional da Band Vale. Turma boa. É um carinho muito bom. Muito bom. A bola tá com você, camarada. Rapaz do céu, aí essa não tava no script não, mas bom. Vou me sentir à vontade, né? Claro. Não vou fazer cena dizer que é difícil, não vou fazer isso Cara, não. você conduz um podcast, rapaz. Você é parceiro de trabalho. E eu vou começar, já que é pra te entrevistar. Você sempre foi um cara diferente, você sabe disso. Te falei isso não na frente da câmera, eu te falei isso 1 milhão de vezes. E acho que você sempre fez política muito bem, Guto. A política, um nome tão pejorativo no Brasil, né? Tão massacrado no Brasil. Enfim, se a gente estudar o sentido dessa palavra, ela é tão rica. Queria que você me falasse, você teve uma experiência super bacana, muito bem sucedida, né? E vou te perguntar de cara, né? Você vai ser prefeito, vice-prefeito de São José dos Campos, o que te espera? Qual cadeira te espera? Ainda não está definido, Marcelo. Até engasguei com esse negócio aí. Ainda não está definido. Mas hoje eu estou integrando um time de pessoas muito sérias que deixaram um legado para a região. 16 anos de administração, por exemplo, com Emanuel Fernandes reeleito, Eduardo Cury reeleito, Isaías Santana, prefeito de Jacareí, reeleito, e outros tantos da região reeleitos. Eu me juntei por quê? Porque eu quero aprender com esse pessoal. Qual o melhor caminho, qual o melhor atalho para ir? Então, muitas pessoas me param na rua, depois da experiência como candidato a deputado estadual, que eu tive 40 mil votos para uma primeira experiência. Eu agradeço sempre a cada uma das pessoas que depositaram a sua confiança em mim. O que provou que ao longo dos 20 e tantos anos de televisão, eu construí uma credibilidade, uma respeitabilidade, uma delicadeza no olhar. Eu sempre procurei fazer nos meus programas um trabalho humanizado, não formal demais, não técnico demais, que talvez permitisse a você ter essa ideia do meu trabalho. Então, ainda não tem nada definido para onde eu vou. Eu estou aberto às experiências, né? Às novas experiências. Vereador, não sei, vice-prefeito, prefeito, as coisas estão aparecendo aí e a gente vai caminhando, porque a campanha já começou. Mas você falou para mim que está aprendendo com essa turma. Isso. Eu queria saber o que você está ensinando para eles. Porque eu tenho experiência viva de que o político precisa aprender muito sobre comunicação. Sair do politiquês, né, que é natural, que ele se envolve, ele fica ali naquele linguajar de câmara, de prefeitura, e fala um linguajar que ninguém entende. Eu sempre brinco, é um linguajar quase ímpio, né? Pesquisador conversando com pesquisador ali. O que você está ensinando para essa turma? Tá vendo a pergunta séria do rapaz aqui, ó? Por quê? Porque ele é um cara que aplica media training para candidatos. Já fez várias vezes para a região, para candidatos da região, candidatos vitoriosos, inclusive. Então, essa é uma pergunta muito séria. Por enquanto, eu estou em silêncio, viu? Nessa hora, atua o Abranches filósofo formado em filosofia. Eu gosto do silêncio para aprender. Porque no silêncio a gente também ensina. Tem muita gente que fala mais do que a boca, né? Então, em silêncio eu posso dizer muito. Eu estou aprendendo bastante e, ao mesmo tempo,
quando é natural isso. Algumas das pessoas que estão próximas nesse movimento me mandam recados assim, olha, veja a entrevista que eu dei. O que você acha? Legal. Aí eu faço uma análise criteriosa, o aspecto técnico, o conteúdo, a objetividade das respostas, nada prolixo demais. Então, mando esse retorno, eles falam, nota, eu nunca dou 10, porque sempre a gente pode melhorar, né? Claro. Então a gente pega e vai aos poucos mostrando o resultado dessa experiência toda de 30 anos de vídeo, né, de trabalho, que resulta nessa confiança. As pessoas batem o olho e falam, não, eu quero ouvir porque ele tem algo a me dizer. Uhum. Assim como eu, frequentando esse grupo, eles têm algo a me ensinar. Claro. E nessa troca vai todo mundo melhorando. Guto, e o que você tem dito para as pessoas, que eu tenho certeza que muitas te perguntaram, essa pergunta que eu vou fazer, que é o seguinte: poxa, você é um cara humano, voltado para psicologia, para humanização. O que você tá fazendo na política? Você respondeu isso umas 200 vezes ou não? Já, muitas vezes. Muitas vezes. Para mim, a política é uma ferramenta poderosa de comunicação. Assim como a psicologia. Eu sou psicanalista formado, tenho um consultório, já há muitos anos trabalhando com isso, e entendo que a psicanálise é uma ferramenta poderosa de comunicação. Muita gente que me procura está em crise consigo mesmo. A gente tenta restaurar a possibilidade de uma comunicação viável, para a pessoa continuar a gostar de si mesma, exercer um autocuidado. Às vezes o problema não é a pessoa, é a relação dela. O outro é o culpado de tudo que está ruim na vida dela. Às vezes o problema não é o outro, e a gente trabalha para restaurar uma comunicação possível entre o casal, por exemplo. O problema é a comunicação com o mundo. Ela suja o rio, ela deixa o lixo fora do lugar certo, ela está revoltada com Deus. A gente trabalha para restaurar. Política, para mim, sempre foi social. Você me acompanhou ao longo da vida e sabe que nessas 50 cidades de cobertura, da nossa área de cobertura, que a televisão tem, né? Eu fui muito conhecido. De Bananal até Queluz, Bragança, Vargem, todos os lugares que eu vou, o pessoal vem correndo para bater foto, para... Não pega autógrafo, mas não dou mais autógrafo, ninguém pede. Né? Porque hoje em dia é foto. E já vai e posta na hora, né? Mas a gente ia lá, nós repórteres conhecíamos muito mais a periferia dessas cidades do que o centro. Muito mais o barraco do que a mansão. E isso fez uma conexão. E isso faz com que a nossa profissão de jornalista seja uma profissão de alto grau de responsabilidade social. Por isso que eu entrei na política. Porque a política é uma forma poderosa de comunicar também essa responsabilidade social. Se eu tenho acesso a recursos, eu posso chegar lá e falar aqui, ó, tá aqui o dinheiro que vai ajudar vocês a melhorar a quadra de esportes, a biblioteca comunitária, vai melhorar os serviços de mutirão habitacional, que vão trabalhar junto nisso daqui. É uma ferramenta para isso. Já que o olhar está humanizado pelo exercício profissional, por que eu não posso levar essa humanização do olhar para o exercício político, partidário? Porque a minha política sempre foi social. Por que não fazer uma política social partidária também? Levar uma ideia que não a desagregue, que não afaste. Eu não estou nos extremos, direita, esquerda, eu sou uma pessoa que caminha para frente. E caminhando para frente, eu quero ter acesso a esses recursos, fazendo emendas parlamentares que podem levar recursos para a prefeitura de Queluz, de Bananal, de Vargem, de Areias, onde talvez falte um olhar dessas pessoas. Muito. É por isso que eu estou atuando nessa área. E você falou de uma época, né, que era impressionante. A gente, lá em 2003, fazer viagem no tempo, a gente fazia uma reportagem no bairro, que a gente, né, o glamour acho que é só de quem assiste, né? O nosso ali era pé no barro, era pé na enchente, era né, a voz do povo, porque não tinha um celular, não tinha rede social, então nós éramos a voz da comunidade mais pobre, né? E no outro dia a prefeitura estava lá, limpando, até porque a gente voltava, né, ao vivo. Marcelo, aí, tá limpando, vamos voltar lá e tal. E aquilo acontecia. Né? Então, acho que comunicação e política são muito mais interligadas do que se parecem. Então, o celular, como a gente diz, trouxe essa riqueza né, acho que democrática, de potencial das pessoas, mas trouxe muita coisa ruim no sentido das fake news. Né? Eu lembro, você sabe que eu sou católico, um padre amigo meu disse, olha, você com o microfone na mão pode matar mais pessoas do que um bandido com uma arma na mão. O microfone tem mais peso que uma arma. Eu nunca mais esqueci de uma frase que ele me disse isso. Como é que você tem avaliado, e aí eu acho que você vira vitrine também, vira vidraça, né? Quando é político, nessa questão das fake news, assim, te afetou? Você soube lidar com isso?
O que você pensa? É uma pergunta importante, porque nós temos que tratar disso nesse momento em que todo mundo tem acesso a um celular, acesso a entrar ao vivo, entra para o mundo inteiro ver, e tem muita besteira acontecendo por aí. Muito. Então, eu percebi uma coisa muito interessante durante a campanha. Eu ia para a rua, calçadão, mercado municipal daqui, Caçapava, tudo que é lugar. E eu percebia outros candidatos fazendo o mesmo traçado, mesma romaria, buscar voto. E eu percebia que o cidadão estava assim, muito cansado, muito chateado com a política em si. Mas quando chegava o candidato repórter, eles olhavam e queriam tirar foto. E falavam, nossa, eu não sabia que você era candidato. Que bacana. Mas aí vinha o lado, esse é o lado legal. Eu tive 0 rejeição, Marcelo, durante a campanha. 3 meses de 0 rejeição, eram 3 cidades por dia visitando. Mas eu chegava em casa desgastado mentalmente, porque era quase 100% eu tinha que responder a pergunta. Você é do candidato da direita ou candidato da esquerda? Dependendo do seu candidato, eu voto em você. E eu falava, eu não sou nem direita e esquerda, porque eu não sou dos extremos, eu sou para frente. Eu não caminho como caranguejo para os lados. É caranguejo que caminha para os lados? É, né? É. Caranguejo. Eu vou para frente. A minha ideia é ir para frente. Mas o fato de ter que responder isso várias vezes me deixou assim cansado. Ou seja, eu também era refém de muitas pessoas que chegavam encharcados, apaixonados pelos comprometimentos provocados por fake news. Porque o candidato a X, quanta besteira fez. Aí eu via, e as fontes não eram confiáveis, das informações onde eles iam buscar para justificar o ódio pelo candidato A ou B. Isso. Então eu olhava aquilo e falei assim, eu sofri com isso, nesse ponto, sabe? Mas eu me incomodava também com o desconforto de outros candidatos que não tinham esse respaldo da vida pública e tentavam se apresentar às pessoas. Olha, eu sou fulano de tal. Eu não precisava fazer isso porque o pessoal já me conhecia. É muito bom, né? Então tinha essa vantagem, né? Agora, você tocou num ponto, e agora eu vou fazer a viagem contrária, que eu vou retomar a conversa aqui. Daqui a pouco você vai continuar a entrevista comigo, tá bom? Mas agora eu vou retomar que você falou aí da vida profissional, de visitar os bairros lá em 20 anos atrás. Você teve um momento tocante, marcante. Eu falo do nosso querido Hélio Rodrigues. O Elião, logo que eu cheguei, foi o primeiro cinegrafista com quem eu fiz uma reportagem, entrando na TV Globo, Vale do Paraíba. Em fevereiro de 1995, eu fui fazer uma reportagem no Bosque dos Eucaliptos e era o Hélio que estava comigo. E alguns anos depois, em 2006, se não me engano, né? Sim. Você estava fazendo uma reportagem com o Hélio. E aí ocorreu um fato trágico. Como é que foi isso daí? Vamos resgatar essa história, porque eu quero saber como é que você se sente hoje diante daquela vivência. Eu acho assim, Abrão, sempre me perguntam, né? Sempre não. Os amigos me perguntam. Eu acho que é uma história que fica ali guardada no coração. Eu acho que, se é possível falar isso, é bem resolvida emocionalmente, assim, porque não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Mas o Hélio, acima de tudo, que foi o seu primeiro cinegrafista, foi o meu também. Né? Eu lembro que quando eu trabalhava na Band, eu morava em Lorena e ia e voltava todo dia. Aí, quando eu vim pra Vanguarda, eu precisei mudar pra Taubaté, por conta de escala, de horário e tal. O Elião me acolheu assim, almocei na casa dele, tomei café na casa dele com a Inês, com a Aline. Então foi um paizão pra mim, assim. Né? E a gente ia fazer justamente uma entrada no pronto-socorro municipal de Taubaté. Né? Na época eram aqueles carros que tinham uma torre. E aí. O famoso UMJ. O MJ, Unidade Móvel. Unidade de Móvel Jornalista subia a torre para poder conectar. Não, subia uma antena para conectar com a torre. Subia um mastro, em cima do mastro tinha uma antena que tinha que conectar. Né? E infelizmente esse mastro subiu perto de um fio que não poderia ter subido. E criou uma circunstância lá chamada arco eletromagnético. Né? Esse arco desceu pela antena, pela torre, pelo cabo e chegou no Elião. E ele morreu na hora ali na minha frente. Ele estava com a câmera. Tava com a câmera. Grudou na cabeça dele. O cabo, né? Tinha um cabo na câmera e o cabo torrou, enfim.
estávamos em frente, na porta, literalmente na porta do pronto-socorro, então o atendimento ali foi na hora. o mais rápido. Mas você estava com o microfone na tava mão. Com o microfone. Foi também o indutor da energia para você? Você também levou um choque? Eu voei, acho que uns 3 metros para trás. Voei, quando eu falo, os 2 pés saíram do chão e coisa meio de filme assim, né? Mas não sei explicar, aí eu já não sei se o cabo era menor, né? Porque o da câmera era uma bitolona gigante, né? O do microfone era cabinho de microfone assim, né? Ou seja, se fosse maior um pouco, você poderia ter partido junto com ele. Poderia. Aí eu não sei se foi Deus, né? Com certeza Deus protegeu também. Desmaiei momentaneamente. Não pude socorrê-lo, né? Infelizmente. E enfim, aí foi uma morte imediata. Foi bem complexo entender isso na hora, né? Entender, é o momento que a gente testa muito a nossa fé. Você também foi levado para o pronto-socorro ali. Fui. E depois você foi para onde? Aí fui para casa, né? A minha irmã de Lorena, né? Amiga do seu irmão, inclusive, é médica, veio para... Mas eu, na verdade, não tive nada, graças a Deus. Sofri um desmaio, assim, Mas você depois fez um tratamento... Fiz um tratamento psicológico. Para administrar, fui para terapia por isso. Né, nunca tinha feito, e depois me apaixonei pelo processo terapêutico com o Gilberto, que você conhece bem. Nossa. Gilberto, sou apaixonado pelo Gilberto. Gilberto, vou te convidar, Gilberto Rodrigues, vou te convidar para vir aqui no Etc e Tal. Sou um grande psicólogo de Taubaté, querido demais. Espetacular, e fiquei com ele acho que uns 3, 4 anos, aí tratando da vida, né? E assim, Brans, Como é que ficou a sua relação com o luto? Com a perda de um colega durante o trabalho? Foi muito pesado no primeiro momento, porque... a gente não quer, mas a gente espera o luto de um pai, de uma mãe, né? Na ordem natural da vida, se não houver nenhum acidente, eles vão primeiro, né? Um amigo que tá ali do seu lado, você não espera. Você sabe disso melhor que eu, que você é psicólogo, eu não sou. E eu lembro que o Gilberto falava muito, assim, da questão da gente não achar que tem superpoderes por isso, não ter o sentimento de um super-herói, né? Porque eu escapei, ele não. Então eu sou mais forte, eu trabalhei muito isso. Eu acho que a fé ajudou muito, assim, né? Eu sou católico de fato, não de nome. E nessa hora, acho assim, você precisa recorrer a dois requisitos na vida. O reequilíbrio psicológico e a fé. Né? Sem esses 2 pilares, assim, fica muito difícil. Eu estive lá no velório do Hélio, no enterro do Hélio, com a família do Hélio. Como é que foi o seu contato depois com a Inês, esposa do Hélio, com a Aline, filha do Hélio, na continuidade da convivência? No primeiro momento a gente conversou bastante, né? Lembro de ter conversado, ela muito carinhosa comigo, lembro muito disso. Né? Muito do carinho da Inês comigo, assim, pra meio que me acolher, né, diante disso, tipo, estamos no luto juntos, né? Vem aqui que estamos juntos. E depois houve um afastamento, não por briga ou coisa parecida assim, mas houve um afastamento. E lembro que a Inês, um dia encontrei com ela, ela falou assim, a gente não tá se falando muito, eu acho que deve ser muito dolorido pra você falar comigo. Falei, não é não. E é até bom você falar nisso, que eu vou procurar conversar um pouco com ela. Muito tempo, acho que anos aí que eu não falo com a Inês, vou falar. Esse é um grande recado que a gente deixa pra Inês, né? Não é pelo fato do Hélio, nosso querido companheiro, conviveu com ela durante tanto tempo, o fato dele ter partido não significa que ela é um fardo para nós, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, uma pessoa querida, trabalhadora, né? Animada. A Aline, tanto tempo trabalhando conosco também, depois na TV. Né? Marcelo Espanha, você um dia desceu de tirolesa, ao vivo. E Ubatuba, né? Caraguatatuba. Esse cara aqui era o que? Era mês de... janeiro, né? É. Nadei com tubarão. Marcelo Espanha mergulhou lá no fundo do tubarão, tudo ao vivo. A televisão cobria durante o mês inteiro, né? O Projeto Verão que era, né? Exatamente. E eu fazendo a entrada ao vivo, e ele me desce lá da tirolesa. Como é que foram essas experiências em que o repórter tem que fazer o que o telespectador gostaria de fazer, mas fica sentado na sala assistindo o programa e rindo da nossa cara? Olha, Branch, eu não sei responder isso, as pessoas me perguntam às vezes, que eu falo, eu tenho 1,68 m, pra quem não me conhece, eu sou bem baixinho. Eu falo que eu já nasci baixinho, porque eu odeio a altura. Eu sou a melhor companhia pra você ir num parque, porque eu cuido da bolsa, do carrinho, do bebê. Eu detesto, assim, a altura e brinquedo radical e tal. Eu acho que eu fui muito na onda do momento ali,
Mas você foi, cara. Eu fui que fui. Acho que eu devia muito... Eu de verdade... Que comprometimento com a profissão, né? E eu gostava, né? Gostava. Eu lembro que hoje a gente fala muito sobre empatia, né? Palavrinha da moda, acho que mal usado em muitos momentos, vezes, mal usado, né? E eu falava assim, poxa, às vezes eu ia fazer uma matéria super difícil, assim, de um caso, de um crime, de um médico acusado de violência. Era impressionante como eu me entregava a versão da pessoa mesmo, assim. Eu via, sei lá, uma mulher e falava, caramba, como é que esse cara fez isso? E ficava ali contaminado por isso. Depois eu vi o advogado, caramba, não é possível que elas inventaram isso. Eu acho que ter o ouvido aberto de verdade pros dois lados é um exercício de empatia. Eu tinha muito isso, de verdade. Isso te ensinou muito como ser humano? Muito, mas muito, muito, muito. De já saber o seguinte, eu não sou dono da verdade. Isso é muito, muito forte em mim. Não quero dizer que eu não sou arrogante por isso, que em vários momentos eu sou e fui. Em vários momentos a gente tem a nossa prepotência, tem nossos problemas aí. Não tô querendo dizer que sou uma pessoa elevada, não. Mas a profissão te ajudou. Mas ajudou a ser uma pessoa melhor. Muito, muito. Porque quando você ouve duas versões completamente antagônicas, eu não sou juiz para definir. E você aprende a ouvir versões. Por isso, você falou de política agora, né? E eu também não sou extremo. Os extremos, eles me incomodam, não gosto. Assustam as pessoas sensatas. Pra mim, foi extremamente tranquilo lidar com isso, porque realmente eu não me contamino com extremismo, assim. Você está colocando em foco aqui uma coisa muito importante que fica como sugestão para quem nos assiste, para quem gosta da comunicação clara. O não julgamento. Não julgamento em hipótese nenhuma. Na minha função como terapeuta, o não julgar é muito importante para mim, é um controle do processo. E, sobretudo, quando a gente consegue inaugurar isso no paciente, ele aprende a ressignificar a sua relação com o parceiro ou a parceira, aprende a ressignificar a sua relação com aqueles que, em tese, podem ter trazido traumas para ele. Sim. O não julgamento é sempre muito importante. Mas eu me recordo que no ao vivo você chegou da tirolesa, voltando aqui para a tirolesa, você chegou todo molhado e deu uma entrevista para mim, rapaz, ali na praia. E a molecada, tem fotos disso, tem fotos. A molecada toda em volta, querendo saber. Eu te dei entrevista também chegando de, meu Deus, eu não farei isso hoje, tá? Pra deixar claro. Tá bom. Descendo de asa delta no morro, num dia ventando pra caramba. Você tava me esperando ali no pouso. Ai, meu Deus do céu. Que coisa bacana. Muito legal, boas lembranças, é bom, né? Mas vamos voltar agora no outro ponto. Você percebe que esse programa aqui tem uma dinâmica diferente. Nunca aconteceu num podcast que um entrevistado entrevistasse um entrevistador. Tá acontecendo aqui no Etc. Talks, porque Marcelo Espanha está aqui comigo e ele é um entrevistador de primeira grandeza. A palavra é tua, Marcelo, por alguns minutos. Vamos lá, eu notei eu te acompanho nas redes sociais, você sabe disso, e notei que de um tempo pra cá você passou a dar um valor maior do que você dava, pelo menos externamente, pra questão do exercício físico, né? E eu preciso abordar esporte com você, porque se eu fizer uma entrevista e não falar de esporte, não sou eu. Pronto. Meu próximo assunto vai ser o seu podcast, então já tá engatando aí na conversa. De verdade, você virou uma chavinha depois que saiu da TV, ou você fazia mais quietinho e não postava? Porque eu vejo assim, você intensamente, diariamente, ou caminhando, ou correndo, não sei, ou fazendo pilates, mas falando que é bom, e postando, incentivando as pessoas, que era algo que eu não vi em você lá no Guto, que a gente ficou 20 anos junto trabalhando, né? Aquela época eu já fazia, mas eu não postava. A gente tinha uma série de limitações para postar, para não configurar comercial ou coisa parecida. Mas eu tinha já uma atividade na Energy Sport com o André. Grande abraço para o André, um grande parceiro, um grande companheiro, que me orientou muito ali no condicionamento físico. Depois que eu saí, eu encontrei a possibilidade de fazer novos caminhos, novas parcerias, tudo. A Core Sport apareceu na minha vida por causa de uma fisioterapia da minha mulher que precisou ir para lá para consertar determinadas coisas que ela faz atividade de corrida, para ajustar no joelho. E eu fui para acompanhar e um dia eu vi uma atividade funcional. Eu nem sabia que existia esse negócio. Que é uma atividade dirigida como se tivesse... E tem realmente, é um personal ali me orientando passo a passo o que eu tenho que fazer durante 1 hora. E eu fui e comecei a fazer. Já tem 3 anos isso. Olha que legal. 2 para 3 anos. E direto. E isso me incentivou a caminhadas, mudou toda a minha relação com o meu corpo.
Marcelo, vou resumir tudo numa constatação. É muito legal muito confortável você acordar de manhã sem dor no corpo. Depois de uma certa idade fica difícil, camarada. E eu não sinto as dores que normalmente alguns amigos meus sentem. Por quê? Porque eu acho que esse trato com o corpo é muito importante. Por isso que eu acho, agora vou voltar para agora eu sou o entrevistador de novo, que o seu podcast é uma ferramenta muito legal. Você trabalha o esporte. Já vi você entrevistando o responsável pela Federação Paulista. Sim. Né? Sim. Como é que tá sendo isso aí? Tá sendo uma redescoberta para mim. A Michele, né? Mandar um beijo pra ela. A Michele é minha sócia em todos os projetos. Michele Sampaio não pôde vir hoje aqui porque ela tá aplicando um treinamento. Mas vai ter a oportunidade porque ela lançou um livro. Ela tem um capítulo num livro lá que Michele, você é minha convidada. E a Michele falou assim, nossa, desde que a gente começou isso junto lá em 2014, eu nunca te vi tão feliz. Você tá radiante, você sempre quer fazer as coisas mais rápidas, organizar e tal. Aqui no podcast você fica e vai, e se né? deixar... E você, Marcelo, eu lembro de você entrando ao vivo nos jogos do Bragantino, pro Brasil inteiro, Sport TV. Fiz. E então, essa paixão pelo esporte é porque antiga. Tudo que a gente faz com paixão fica melhor, né? Nossa, fica mais gostoso. Então, falar de esporte pra mim é bacana. Gosto muito de falar dessas histórias de pessoas. Então, daqui a pouco vai ter um episódio com a Moara. Moara Sacilotti. Moara Sacilotti, que é minha prima, viu? Inclusive. É sua prima? Não, é minha prima. Eu peguei a Moara novinha, começando com o motocross, né? A gente ia para as trilhas em São José dos Campos. E uma delas foi onde hoje tem o Parque Tecnológico. Rapaz, eu tô antigo nesse negócio. Na época, a Moara, a gente foi fazer lá tudo porque ela estava começando a praticar. Sua prima. Ela gravou com você e vai ao ar ela no programa. contando. Então, assim, a gente fala que é esporte, mas a gente vai permeando tantos assuntos, né? Moara falando, por exemplo, quando ela buscou o primeiro patrocínio com 12 anos, a comerciante patrocinava um monte de menino e falou, não, você é mulher não tem que andar de moto. Ah, meu Deus do céu. Então a gente vai para um lado desse, né? Entrevistei o Mauro Silva, né? Tetracampeão do mundo. Grande Mauro Silva. E o Mauro falando da questão... Bragantino, jogou no Bragantino. Jogou no Bragantino, La Corunha. Ele tem nome de universidade lá na Espanha, nome de rua, é um cara totalmente diferente. Ele e o Bebeto jogaram pelo La Corunha durante muito tempo. E ele fala, né, da questão do preconceito racial na Europa, o quanto é intenso. Então, assim, não é um podcast de esporte pra gente falar de enquanto você tá correndo 5 km, enquanto você tá fazendo... Não é essa a pegada. A pegada a gente descobrir através daquela pessoa que é um ícone, como a Moara é um ícone, como o Mauro Silva é um ícone, como o Reinaldo é um ícone, a Fabiola Molina teve lá, né? A Fabiola, por exemplo, me marcou muito e agora ela falou o seguinte, quando eu entro no meu condomínio, tem o Face ID, né, que identifica o rosto da pessoa pra entrar. E ela falou, eu não consigo olhar pra aquilo lá e não dar risada, porque nada é mais especial que um sorriso. Agora, toda vez que eu vejo, eu começo a rir, a pessoa... Eu lembro da Fabiola, porque... Então a gente fala sobre sorriso, sobre questão de raça, de cor, de mulher, é muito bacana. Mas sabe por quê que tem essa pegada? Porque você sempre teve essa presença humanizada na sua forma de tratar o texto, de tratar a sua presença no vídeo. E para encerrar o nosso bate-papo, que não termina aqui, mas encerra por causa do tempo, mas ele não termina aqui. Quando você saiu da TV, eu liguei para você na hora. Na hora. E você estava dentro da igreja. Você deixou a redação e foi para o seu templo religioso. O que você foi fazer lá? Foi agradecer. Foi agradecer, de verdade. Acho que toda a trajetória, ela traz experiências pra gente. Você, como psicólogo, sabe melhor que eu disso, né? E, óbvio, né? Não tem mundo fantasioso aqui. Teve dias ruins, plantões chatos, né? Em alguns momentos, discussões que não deveriam ter tidos. Normal. Mas a experiência de vida foi muito bacana. Porque eu descobri depois, graças à terapia, o Gilberto, um abraço pra ele. Eu descobri de verdade, Abrantes, que a minha vida, assim, ela para humanizar as pessoas. Se eu tenho um lugar nesse mundo aqui encaixado, é para humanizar as pessoas. E foi agradecer a Deus pela jornada de ter podido contar tantas histórias de pessoas que não tinham condições de contar as histórias delas. Você deu voz e visibilidade. E sou muito feliz por isso. E isso hoje se reflete na minha vida, Abrantes, porque eu comecei muito essa coisa de treinamento, você falando, né? Um político quer ganhar a eleição. Legal, se você puder ajudá-lo nesse processo, bacana. Mas aí quando eu fiz meu mestrado, né, e se tornou um livro, vou dar para você esse livro de presente, eu falei, não, a minha vocação está em treinar o servidor.
Qual o tema do seu mestrado? A importância de treinamentos de comunicação para servidor público e não para político. Porque quem atende a pessoa na UBS quando está doente não é o prefeito, não é o secretário de saúde. Ele vai lá uma vez por ano fazer uma visita. Quem atende todo dia o pobre ali na UBS é o atendente da saúde. Quem atende na escola, né? Muitos filhos do prefeito e secretário estão na escola particular da cidade. Quem atende é o gerente educacional ali. Quem atende o cara que vai negociar IPTU, normalmente é a pessoa mais pobre que está devendo IPTU. Assim como a cura do paciente que está no quarto no hospital começa com o bom dia do enfermeiro. Mas, com Mais certeza. do que do médico, que Com passa certeza. ali e só volta no dia Com seguinte. certeza, com certeza. Tem que estar aberto, tem que estar aberto a ser humano. Eu vou encerrar esse nosso bate-papo lembrando de uma coisa muito interessante que possivelmente veio à sua mente quando você estava dentro do templo religioso em Taubaté, quando você foi desligado da televisão. Você exerceu aquilo que um dia nos foi sugerido pelo Evangelho. Em tudo dai graças. Você foi agradecer. Eu quero te agradecer pela sua presença aqui, por esse bate-papo elevadíssimo. Legal. E, sobretudo, por sabermos que o seu coração continua grato. E você fez uma ponte muito interessante quando você falou de empatia. Você falou da empatia, às vezes mal usada, né? Mas, na verdade, a empatia é pouco usada. A empatia, é bacana ter empatia. Se todo mundo tivesse empatia, seria legal. Eu me comovo com a dor do outro, né? Empatia é isso. Mas ela não vale nada se não tiver um segundo passo, que é a compaixão. A compaixão é a empatia colocada em prática. Eu tenho que ir lá na dor do outro e colaborar para que ele melhore. Eu tenho certeza que nós somos profissionais da palavra. E pela palavra a gente pode ajudar a melhorar a vida emocional das pessoas. Obrigado por ter trazido a sua humanização do olhar, a humanização do sentimento, porque é assim que eu funciono também. Marcelo Espanha, meu convidado especial, assista o podcast. Como é que chama o seu podcast? Esporte SA. Esporte SA, acesse o podcast dele, que eu tenho certeza que você vai ter tanto quanto alegrias, tanto quanto você tem aqui no Etc. Talks. Tchau, valeu, Marcelo. Obrigado, grato, viu?